a proposta do seminário é pegar exemplos da imprensa estrangeira e fazer uma análise de como tem alguns padrões de contextualização. O que eu fiz, assim? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que eu, obviamente, a minha amostra não tem nenhuma pretensão de ser amostra científica. Eu peguei matérias das quais eu me lembrava e que eu considerava que eram bons textos bem contextualizados. Outra coisa que eu também fiz foi pegar matéria quente. Eu nunca peguei matéria especial, matéria de domingo, ou matéria de revista. Peguei sempre a matéria que era a matéria da notícia do dia anterior. E também a aula não é um julgamento sobre se a Folha faz isso melhor ou pior. Todos os jornais fazem isso, às vezes, melhor ou pior ou mais ou menos, entendeu? Então, não tem muito... Eu peguei matéria do dia anterior para dizer que, enfim, dentro do espírito de que a contextualização da notícia ela é necessária em qualquer circunstância, mesmo na matéria que saiu do dia anterior. Quais são os recursos principais que se usa para uma notícia ser bem contextualizada? Então, o primeiro, e você vai ver que tem várias marcações aí, que localiza a notícia no histórico de posições do protagonista. Então, se ele mudou de posição, se ele recuou, se ele ficou mais... Qual era a posição dele no mês anterior, no dia passado. Outra que localiza a notícia é no espectro de posições sobre o tema. Então, por exemplo... Quem é contra, quem é a favor do protagonista e por quê? Porque o protagonista da notícia ou os protagonistas têm uma posição e por que razão. Outra é que localiza a notícia segundo antecedentes históricos dela. Qual é o histórico desse caso? E a outra que interpreta as circunstâncias e indica a importância da notícia, que diz por que aquele fato é importante. O que no momento da notícia ou na razão, na importância por si da notícia mostra que ele é importante. Se é o ineditismo, se ele vai mudar um paradigma, em que ele vai mexer, em que aquela notícia vai mexer, porque é uma notícia importante. E tem mais uma que expõe possíveis consequências e desdobramentos daquele fato. Tem umas características gerais, assim, mais ou menos, dos textos. Enfim, eu já botei aí que é juízo de valor impreciso. Então, você vai ver que, por exemplo, coisas que a gente usa muito aqui na Folha, até imundo, tipo radical, moderado, raramente tem nessas matérias, porque você sempre é radical ou moderado em relação a alguma coisa. Então, já é uma coisa ultra imprecisa usar esse palavreado. Outra coisa é atribuir os julgamentos. O que eu achei mais importante é que sempre busca muitos dados objetivos para fazer interpretações e mostrar circunstâncias. E outra coisa que eu acho que é uma coisa difícil de se entender aqui na Folha, obviamente, quase todos esses textos, mesmo os textos do Financial Times, que são textos pequenos, não caberiam numa edição normal da Folha. Seriam todos textos grandes demais para sair na Folha numa edição diária. Porque, geralmente, os textos, principalmente no New York Times, eles são desenvolvidos em fases de aprofundamento. Então, se o cara quiser ler só até a metade do texto, frequentemente os textos voltam a pontos já citados ao longo da matéria para ampliar esse contexto. E isso supõe que quem vai estar realmente interessado naquela notícia, ou que quem tem uma posição sobre aquela notícia, não vai se sentir não representado naquela notícia. Porque a minha posição sobre esse tema não está sendo contemplada. Eu acho isso importantíssimo, assim. É esse texto... que foi um texto da campanha eleitoral americana, quando o Obama, depois que ele fez aquele famoso discurso sobre racismo, que foi super elogiado, a situação dele se complicou e ele rompeu com aquele cara que tinha sido o pastor dele.
Então, o texto já começa com uma... O lead é a circunstância do texto. Então, o lead não é o que ele disse. O lead já leva em consideração que o que ele disse já saiu em todos os jornais, já saiu em todas as televisões, já saiu em tudo. Então, ele localiza a importância desse texto, interpreta as circunstâncias e indica a importância da notícia. Então, diz ali que ele rompeu lá com o pastor dele num esforço para interromper um drama de raça, valores, patriotismos e traição que envolveu sua candidatura para a presidência numa conjuntura crítica. Maravilhoso esse lead, eu acho. Acho que é um lead de uma matéria quente, mas que está no jornal do dia seguinte. Então, ele vai lá, diz ali o que aconteceu, que o Wright tinha ido no dia anterior para as TVs. E aí ele diz o que mudou, né, na posição do Obama. E aí eu botei aí, como ele está localizando a notícia no histórico de posições lá. Então, diz aí que ele usou um tom completamente diferente, muito mais duro do que no discurso que ele tinha dito sobre a raça e rompeu todos os laços e tentou desacreditar, enfim, com o Wright. Ele nunca diz que o Wright e o Obama eram próximos. Isso é interessantíssimo, ele não usa nunca essa palavra. Ele sempre usa dados objetivos para dizer que eles eram próximos. Então, ele diz assim, o homem que fez o casamento do Obama e que batizou suas 2 filhas. Então, é isso que eu estou falando, assim, é uma diferença entre você dizer eles eram muito próximos e tarará, e você dizer o que eles realmente eram. Você vê que a matéria não ele usa pouquíssimas declarações do Obama. Ele não bota tudo que o Obama falou. A matéria tem muito mais contexto do que uma repetição das declarações. Também você tem que considerar que, geralmente, o New York Times é aberto na internet. Todos os textos de discursos, declarações, geralmente estão lá no negócio, né? Então, isso também é uma coisa, assim. Tem uma seleção muito mais restrita do que ele realmente falou, né? E muito mais contexto. Depois, ele expõe possíveis desdobramentos do caso. Fala qual é o alvo do negócio, né? Que essa coisa chamou a atenção do mais importante constituency eleitorado, do mais importante bloco, né, na política, no momento que são os delegados. Aí toda aquela confusão nos Estados Unidos dos delegados que votam na convenção do partido, que tem a balança do poder. Então, ele diz assim, o Obama está falando para esses delegados. Esse é o objetivo imediato dele, porque possivelmente a disputa está tão apertada, ela vai ser decidida pelos delegados. Então, ele diz isso. Aí depois, você vê, a matéria podia terminar aí, provavelmente na Folha a matéria terminaria aí, mas ele aprofunda mais a matéria. E aí ele explica mais uma vez as circunstâncias da notícia e fala do espectro de posições sobre o tema. O que eu acho interessante é o seguinte, uma coisa que a gente pouquíssimo usa aqui no jornal na análise política, mas que eu acho interessantíssima, que é o seguinte, quais são as posições nessa matéria? Quem está contra, quem está a favor? Quem está criticando o Obama diretamente por causa da relação dele com o Wright? Não é a Hillary. São as televisões. Então, uma coisa interessante é que quando a gente faz o jornal, a gente não vê a televisão ou os outros meios de comunicação, nem o próprio jornal, como um ator político. Mas quem fez cobertura da campanha eleitoral viu os meios de comunicação como atores políticos. Então, talvez o New York Times, que todo mundo sabe que no final, acho que primeiro apoiou a Hillary, mas enfim, depois apoiou o Obama quando a Hillary não era candidato, talvez o New York Times como jornal, talvez nem achasse tão importante essa polêmica do pastor.
Mas o fato é que a polêmica do pastor e o que o pastor tinha falado apareceu em todas as televisões americanas no dia seguinte. Então, a pressão sobre o Obama veio dos meios de comunicação e o jornal diz isso. Coisa que a gente nunca faz aqui. E aí, no final, ele conclui ali com o que pode ser uma consequência imediata dessa notícia. E diz assim, a primeira evidência real de se a controvérsia teve um preço político viria na terça-feira, ou no dia seguinte, que é onde teria a votação em Indiana e na Carolina do Norte. Bom, essa matéria é quando teve aquele ataque, aquela bomba que caiu do lado de fora de uma escola durante a guerra em Gaza no início do ano. Primeiro, assim, também tem uma outra diferença. O jornal, normalmente, claro, publicava o noticiário sobre o conflito, ele costumava ser condensado em um texto só. Inclusive as reações internacionais, as movimentações para se ia ter acordo ou não, tudo era um texto só. Mas... E, obviamente, que tinha milhares de outras matérias, análises separadas, casos, focos, ou equivalente a focos, mas... Então, é uma matéria que fala sobre aquele ataque que matou 30 refugiados de uma bomba que caiu lá, que Israel jogou. Então, o noticiário começa com o que aconteceu... Aí fala logo da posição do Obama, o Obama não tinha assumido ainda, isso foi em janeiro. E aí fala aí, localiza um pouco ali, um pouco en passant, depois ela vai voltar esse negócio. Mostrando que o Obama estava falando ali pela primeira vez sobre a guerra. Ele estava sendo muito pressionado na época para falar, porque estava tendo uma ofensiva grande, enfim, um escândalo grande por causa do número de mortos e muita pressão para terminar. Ela diz aqui que estava aumentando muito a pressão diplomática pelo fim da ofensiva, que então estava lá chegando, ela de novo localiza a matéria nas suas circunstâncias ali. Depois ela começa a dar ali um grande histórico do negócio e da posição israelense. Olha que normalmente o New York Times é um jornal considerado um jornal pró-Israel, assim, né? Mas eles são bem factuais ali nos antecedentes desse ataque. Aí eles falam assim que Israel foi muito criticado no passado pelos bombardeios que atingiram enfim. E aí fala que as pessoas... Aí depois e fala que as pessoas estão... Enfim, está aumentando a oposição lá, o número de civis que estão sendo mortos. Isso que eu estava falando, que às vezes o texto, eles são textos em geral maiores, é um texto que é condensado de todo o noticiário, mas ele é maior. E ele volta a alguns temas e ele tenta aprofundar mais ainda, caso o leitor esteja afim de ter mais informação. Isso também é uma maneira de você dizer assim, mas eu dei toda a informação. Se você não leu até o final, o problema é seu, entendeu? Também acho uma matéria muito boa, bem construída ali. E com muito contexto, contemplando ali as várias posições envolvidas no conflito. Acho que matéria de cidade é aquela matéria que a gente tem mais dificuldade de contextualizar mesmo. Quando teve aquela história do avião que caiu no Hudson, sabe? Esse é o tipo de matéria, assim, é um fait divers, gente. Desastre de avião, claro, você pode saber assim, você vai ter que trocar, como teve aqui um negócio, todos os motores dos Airbus, pode ter milhares de consequências, mas geralmente essas consequências, até que alguém saiba qual foi a causa real daquele acidente,
demoram a aparecer. Não tem muito contexto para uma matéria de desastre de avião, entendeu? No dia. Você está contando uma matéria quente. Mas o que eu achei dessa matéria, primeiro que se vocês tiverem a cópia do texto aí, ela foi feita por, sei lá, uns 15 repórteres. Então assinam aqui embaixo. E alguém, que é esse Robert McFadden, que eu não sei se ele é o redator da matéria, ou se ele é um repórter principal, não sei o que aconteceu, ele condensou todo o texto. E o que eu achei de diferente dessa matéria em relação às matérias que a gente faz aqui? Essa matéria, ela tem muito mais liberdade de usar imagens que às vezes no manual da Folha a gente não pode usar. Por exemplo, a gente não diz quase nunca que alguém estava cansado, a não ser que você possa dizer concretamente por que ele parecia cansado numa determinada circunstância. Mas o que eu achei interessante é que essa matéria, o texto dela, ela leva em consideração e ela menciona isso todo o tempo, aquilo que eu falei da relação com a televisão e do jornal saber que ele não é televisão. Ela faz várias referências, eu nem vou examinar o texto todo, depois se vocês tiverem saco, vocês leem. Ele leva em consideração que, na véspera, a cidade inteira de Nova York, que é um jornal de Nova York, passou o dia inteiro assistindo a TV. Então, ele tem muitas imagens que claramente foram tiradas da TV. Ele diz que as pessoas, testemunhas, enquanto testemunhas chocadas assistiam dos edifícios nas duas margens, tarará, o Airbus. Então, é uma matéria que tem muita imagem e que essas imagens, com certeza, foram tiradas de alguém que assistiu aquele negócio pela TV, porque difícil, né? Esses repórteres não tinham, eles ouviram testemunhas e tal, mas eles possivelmente não estavam lá assistindo na hora que o avião caiu. Então, o texto é um texto muito bom mesmo, e na descrição que eles faz das coisas, e sem ter contexto, porque, na verdade, não tinha como ter contexto, né? O pouquíssimo contexto que tem é dizer que a aterrissagem na água é uma coisa raríssima, embora seja sempre mencionada aquelas instruções de segurança que a gente recebe quando entra no avião, e de falar das informações que o órgão lá regulador da aviação tinha sobre esse avião em particular, dizendo que ele já tinha feito 2 outras aterrissagens de emergência nessa década. Mas engraçado, por exemplo, aqui a gente tenderia a dizer assim, esse avião já fez 2 aterrissagens de emergência nessa década, e botar isso no lead da matéria. Mas isso está no pé, o último parágrafo da matéria, porque provavelmente ele não dava para dizer, entendeu? Era muito cedo realmente. Então é uma matéria toda para dizer qual era a causa. A causa, aparentemente, ele cita na matéria que entrou aves e tal nos motores do avião e o motor parou. Mas ele não especula que se o avião estava despreparado ou não, sem saber direito o que tinha acontecido. Então é uma matéria só descritiva, mas é uma matéria super bem escrita. Peguei um texto de Cidade, que é sobre um julgamento, então, que tinha uma escola lá na Pensilvânia que tinha adotado no currículo escolar esse ensino do design inteligente. E aí os pais recorreram e um juiz deu a sentença. Então, logo no início da matéria, assim como naquela matéria de política, ele situa ali o negócio na importância da notícia, né? Interpretando, aí fala que foi o primeiro teste sobre os méritos legais dessa história de design inteligente. E que o juiz arrasou com a tese dos que queriam que nas escolas
no currículo escolar se mencionasse que o design inteligente podia ser mencionado como uma alternativa à teoria da evolução. Aí depois logo ele localiza, ele fala dos antecedentes históricos do caso. Aí fala assim, ele fala que a sentença do cara foi um principal exame dos argumentos sobre design inteligente desde o início do movimento que defende esse design inteligente há 15 anos, e que é comparado a esse caso Scopes, que é um caso famoso nos Estados Unidos, em que se julgou a teoria da evolução foi levada a um tribunal há 80 anos. Na matéria houve várias pessoas que têm as duas posições, e o que eu acho mais interessante é que raramente, quando a gente faz matéria, analisa alguma coisa, raramente existem observadores neutros em qualquer história. Mesmo na academia, pouquíssimas pessoas são neutras. Todo mundo tem uma posição, nem que seja uma posição sobre um negócio fixado, sobre disputas, sobre teorias diferentes, sobre determinados assuntos e tal. E a matéria, o tempo todo que ele vai mencionando as pessoas que ele ouve, ele define bem quem são as pessoas que ele ouve. Aí ouve esse cara aí que defende o design inteligente, diz que é uma firma de uma empresa, tipo uma consultoria lá, que promove valores cristãos, tarará, tarará. Depois ele volta e um pouco também expõe possíveis desdobramentos no final, dizendo que os oponentes do ensino desse design inteligente nas escolas não estão tão confiantes assim, que não vão haver outras tentativas de que isso seja implantado. Apesar de ser duas matérias sobre o mesmo tema e serem duas matérias razoavelmente bem contextualizadas, elas têm um lead completamente diferente. Uma é essa matéria do Financial Times aí sobre essa tentativa do Obama de fazer uma reforma no sistema de saúde público. E, segundo o projeto original dele, isso aí envolve a criação de um plano público de saúde ao qual as pessoas podem aderir. E tem uma imensa campanha nos Estados Unidos de planos de saúde, seguradoras de saúde e até de médicos para que, mesmo mantendo a proposta de ampliação de seguro de saúde, não se crie um plano público, porque as empresas privadas alegam que isso seria uma concorrência desleal com seus próprios planos. Aí tem a matéria do Wall Street Journal, que não é uma matéria ruim. Só que a matéria do Wall Street Journal, que eu posso imaginar que tem uma posição contrária que se faça um plano público de saúde, porque o Wall Street Journal é um jornal bem ultraliberal, tem posições lá, já chega a uma outra conclusão. O lead da matéria é justamente dizendo que eles interpretam a entrevista do Obama como uma indicação forte de que ele realmente ia abrir mão dessa ideia de fazer um plano público. Que fala da compra de uma companhia de petróleo, a Dax aí, pela Sinopec, que é uma grande companhia de petróleo chinesa, né, o principal grupo petrolífero chinês. E explica, mesmo sendo uma matéria de um jornal de negócios, que você supõe até que quem está lendo conhece o nome dessas empresas, sabe quem é, de quem que eles estão falando e tal, a matéria explica o tempo todo, de novo,
diz o que é a Sinopec, diz o que é essa outra companhia que eles compraram. A matéria não parte do pressuposto que o leitor, mesmo estando lendo um jornal especializado ali, vai saber do que eles estão falando. A matéria é praticamente toda uma matéria de contexto. Então, ele já começa a matéria assim, enfim, qual a intenção? Então, ele fala que o Sarkozy vai tentar reafirmar seu domínio sobre o panorama político francês e reivindicar um papel de liderança na Europa com um aparecimento, enfim, com um discurso histórico no Palácio de Versalhes. O Sarkozy vai fazer tipo um discurso sobre o Estado da União que nem os presidentes americanos fazem todo ano, mas na França vai ser a primeira vez. Aí ele diz ali que ele vai fazer história constitucional quando ele se tornar o primeiro presidente francês a falar diante do parlamento desde 1873 e compara lá com esse aparecimento do presidente americano no Congresso anual, que é uma coisa que existe nos Estados Unidos desde sempre. Aí depois ele já fala das posições da oposição. Enfim, aí ele diz que os partidos de oposição criticaram o discurso da sessão conjunta da Assembleia Nacional e do Senado no Palácio do Luís XIV, né, porque foi em Versalhes, essa matéria eu acho uma matéria ótima, essa matéria. Uma matéria cheia de referências históricas reconhecíveis para todo mundo, em que e que o texto é bom também. Então, que a oposição acha que criticou o discurso como uma oportunidade para um auto-engrandecimento de um rei sol moderno, né? Já que ele ia aparecer em Versalhes. Aí ele fala que os verdes e os comunistas estão boicotando, que os socialistas se dividiram, mas decidiram ir. E, de novo, ele explica que mais de 30 anos que os presidentes foram proibidos de falar no parlamento como uma garantia da independência do legislativo para o executivo, mas a Constituição foi mudada e que eles acham, foi mudada com o argumento de que o presidente tinha que prestar contas ao Congresso, né, ao parlamento, mas que eles não acham que um discurso equivaleria a explicar nada, prestar conta de nada, né? Aí depois ele localiza as posições do Sarkozy, diz que o que está em questão ali no discurso dele, que ele foi eleito com um discurso liberal, de liberalização econômica, mas que ele mudou de posição por causa da crise. E depois, no final, aí daqui para baixo, mesmo quando ele fala das divisões do partido, eles ouvem as diferentes posições dentro do partido do Sarkozy. Então, a matéria, eu acho essa matéria boa, que é uma matéria sobre um fato que realmente, assim, não vai entrar para a história, não vai ter nenhuma relevância, mas se você lê essa matéria, você tem uma noção exata do panorama político na França. Quais são as posições, quem está brigando com quem e quais são os assuntos principais. Eu queria só fazer uma observação aí sobre esse negócio do tamanho do texto e da necessidade de contextualizar. Quer dizer, eu acho que é uma relação que, obviamente, ela existe, mas ela não pode ser tão mecânica quanto ela foi tratada. Você precisa dar mais contexto, então você precisa de mais linhas para escrever em relação ao que você tem hoje. Então, a gente está trabalhando num jornal e o tipo de exigência do leitor, o tipo de contextualização que a gente precisa fornecer ao leitor, ele tem
é uma especificidade, não é a gente não vai escrever tratados, quer dizer, o nível de didatismo, o nível de contextualização que se exige, ou que se imagina que seja necessário, ele, na verdade, supõe uma coisa que muitas vezes a gente não tem, que é um conhecimento aprofundado do assunto sobre o qual a gente está falando. Quanto mais a gente conhece um assunto, mais a gente é capaz de resumi-lo em poucas linhas, em poucas palavras, em poucas frases. E eu acho que é possível, sim, a gente se aperfeiçoar na direção de ter uma contextualização sintética, inteligente e útil para o leitor. Que, obviamente, se o cara quer entrar em detalhes, saber minúcias, aí que vai procurar em outras fontes que o próprio jornal pode fornecer.